Bom dia, boa tarde. FAIR é a sigla em inglês para Justiça e Precisão no Relatório. FAIR é a sigla é um site de monitoramento da mídia que é comum nos Estados Unidos, esse tipo de site, vários deles, aliás, nos Estados Unidos, acompanhar o trabalho da imprensa é extremamente comum. A mídia americana, ela tem o Federal Communication Commission, que é um órgão do governo tipo a Anatel, mas tem várias outras atribuições, e esses sites, como o FAIR, são comuns. O FAIR faz uma denúncia muito grave, e agora, nesse momento, o Blog da Cidadania está no ar, pessoal, e nós vamos discutir a denúncia do FAIR, que me foi passada pela assessoria, inclusive, do ex-presidente Lula. Algumas vezes eles enviam algumas coisas interessantes aí para o pessoal que faz esse trabalho na mídia, como eu, e eu fiz a tradução desse material, e é impressionante o que contém ali, e isso vai ter que ser analisado pelo Judiciário brasileiro, evidentemente pela ONU, por todas as instâncias, mas eu acredito que é extremamente importante que a gente discuta esse assunto, porque tem um envolvimento de um governo estrangeiro na política brasileira, e há denúncias, muitas delas feitas não aqui dentro do Brasil. É muito sério isso que eu estou falando, viu, pessoal? Quero pedir, inclusive, antes de continuar, eu quero pedir para vocês, por favor, vamos compartilhar isso, tá? Vamos compartilhar essa live aqui. Eu peço a todos que deem a maior atenção possível a esse assunto, porque o Brasil precisa discutir isso. É inaceitável, é completamente inaceitável que a gente conviva com denúncias que o Lula até tinha feito. Na entrevista que ele deu para a gente na semana passada, ele chegou a falar do envolvimento do Departamento de Estado norte-americano na prisão dele, e no golpe de 2016, na derrubada da Dilma Rousseff. A gente não pode se esquecer, pessoal, que os governos do PT desagradaram profundamente o governo dos Estados Unidos pela independência. O que acontece? Com o PT no poder, acabou essa história de bater continência para a bandeira americana, como faz o Bolsonaro, e como a gente está vendo, a troco de nada. O Bolsonaro está até se aproximando da China, porque ele está vendo que se ele ficar ouvindo conversinha dos americanos, ele vai para o buraco junto com o Brasil. O problema é que tem uma questão ideológica aí, não é? Chega a ser irônico a gente ver um sujeito que vive falando contra um comunismo que não existe. Existe na China, né? E existe o socialismo, em alguma medida, na Rússia, né? Medida muito menor na Rússia, mas que são dois países que, na prática, são capitalistas, eles têm algum regime comunista em algumas coisas, aí, algumas políticas públicas, no que diz respeito à atuação do Estado na economia, né? Mais nisso que a Rússia e a China são comunistas, mas o que importa aí é que o Bolsonaro ele se ampara em um monte de idiotas que acreditam que existe comunismo no Brasil, e que existe comunismo em alguma parte, porque hoje, talvez em Cuba, e mesmo em Cuba já não está sendo bem assim. Mas o que importa aí é que essa denúncia que faz o site americano, eu estava lendo o chat antes de começar a live, é o que muita gente diz. São daquelas coisas que todo mundo sabia, que ninguém podia provar, e que agora estão vindo à tona,
Então, essa matéria do FAIR, traduzindo, o título da matéria é o seguinte: enquanto Lula sai da prisão, a mídia americana ignora que Washington ajudou a colocá-lo lá, na prisão. Então, evidentemente, aqui ele vai dar detalhes, o texto é de Brian Meir, e ele vai explicar aqui para a gente como é que o governo norte-americano, ou como ele chama, Washington, interviu na política brasileira para fazer com que governos mais palatáveis aos americanos, como o do Michel Temer, evidentemente, e o do Bolsonaro, que tem, desculpem a expressão, nem vou usar essa expressão, que eles têm entregado o Brasil aos americanos, eles estão vendendo o Brasil a preço de banana. Já o Bolsonaro e o Temer cederam a Embraer, entregaram a troco de banana a Embraer, entregaram a base de Alcântara, estão fazendo todo tipo de negócios, de concessões prejudiciais ao Brasil, para tentar agradar os norte-americanos, e a gente sabe que os Estados Unidos não dá nada para ninguém, gente. Nós temos aqui mais de 100 anos, a gente está comemorando a proclamação da República, a gente tem mais de 100 anos de vida republicana no Brasil, e aqui a gente nunca colheu nada do adesismo de sucessivos governos, alinhamento automático com os americanos. Eles não dão nada para ninguém. Quem vai dar alguma coisa para a gente é quem não tem o nosso mercado, quem cobiça o nosso mercado e quem não tem o poder dos americanos e quer conseguir concessões nossas. Então, aí a gente negocia. Não dá para negociar com os norte-americanos, porque a economia deles é muito grande, o poder deles é hegemônico, e eles não dão nada para ninguém. Eles não vão ajudar o Brasil a sair da crise, não vão abrir os mercados para nós, pelo contrário. Então, aí, os americanos, com o Lula, eles tinham um inimigo, o Lula e o PT, e a Dilma Rousseff por extensão, eles eram vistos como inimigos. Por quê? Porque não entregam o Brasil, não se entregam para os americanos. Então, eles queriam derrubar. O Lula, ele começou a fazer negócios, ele tinha uma frase muito interessante, que ele dizia o seguinte: o dólar dos africanos, por exemplo, é tão verde quanto o dólar dos americanos, dos norte-americanos, né? Então, é aquela coisa, o PT começou a investir, a concentrar seus esforços, os governos do PT, sob a liderança de Lula, na África, né? O Lula fez um grande trabalho na África, atuando como caixeiro viajante para vender produtos brasileiros, empresas brasileiras. O Brasil começou a colher resultados econômicos estupendos, investimentos, nós atraímos investimentos do mundo inteiro. O Brasil, na era Lula e no primeiro governo Dilma, chegou a ser o país que mais atraía investimentos no mundo. E hoje a gente sabe que está muito difícil, todo mundo se aproveita que o Bolsonaro ele topa qualquer coisa e fazem promessas que não cumprem, é um tolo, né? Fazem promessas que não cumprem, e a gente viu agora no leilão do pré-sal entregando reservas enormes a preço de banana, baratinho. Ninguém quis fazer negócio. Não de maneira alguma, pela questão
do tipo de negócio que está sendo oferecido. Se alguém quiser vender para você o viaduto do chá, aqui em São Paulo, um viaduto muito conhecido, né? A Ponte Rio-Niterói, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, para você, a preço de banana, baratinho, você vai comprar? Você não vai comprar, porque você vai falar, meu, isso aí tem alguma coisa por trás, esse país não é confiável, esse sujeito a gente não sabe se vai ficar no poder, se a gente vai fazer negócio com ele, depois derrubam, porque um sujeito como o Bolsonaro, que faz todas as loucuras que ele faz, a gente acha que pode ser derrubado a qualquer momento. Mas vamos entrar no caso da fé do presidente Lula, a denúncia, eu acho melhor eu ler, né, alguns trechos dessa matéria sobre como os Estados Unidos interferiram para que o Lula fosse preso e viabilizaram através de organização de métodos, organizaram a extrema-direita brasileira para que ela assumisse o poder, tirando o Lula, o grande dificultador da vida dos americanos, da parada. Diz a matéria: o Supremo Tribunal Federal reverteu uma decisão de 2018 em 7 de novembro, mantendo o princípio de inocência até que se prove culpa do réu, de acordo com a Constituição de 1988, e declarando ilegal a prisão de réus antes que seus processos de apelação tenham sido esgotados. Dentro de 24 horas, Lula foi libertado e, diante de uma multidão, tem uma tradução meio ruim aqui do Google, né? De centenas de sindicalistas e ativistas do movimento social que mantinham um acampamento do lado de fora de onde o Lula estava preso e saudavam o ex-presidente com bom dia, boa tarde, boa noite, por 580 dias consecutivos. O Supremo Tribunal já havia decidido, em 5 de abril de 2018, após uma ameaça do general Eduardo Vilas Boas, que os réus pudessem ser presos preventivamente antes do término do processo de apelação. Imediatamente depois, o Sérgio Moro pressionou por um mandado de prisão imediato no ano eleitoral de 2018, contra o fundador do Partido dos Trabalhadores, que liderava amplamente todas as pesquisas. O candidato da extrema-direita, que venceu após a retirada de Lula da disputa, Bolsonaro, e nomeou Moro seu super-ministro da Justiça. A prisão do Lula veio como parte de uma ampla investigação internacional, ostensivamente voltada para a corrupção, chamada Lava Jato, Car Wash, que envolveu o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Comissão de Segurança e Câmbio dos Estados Unidos e a Polícia Federal Suíça, trabalhando com o juiz Moro e uma equipe de promotores públicos sediada na conservadora cidade brasileira de Curitiba. A única acusação que os promotores puderam se apegar a Lula foi que ele havia cometido atos indeterminados de corrupção. Esse é um dos pontos que, quando olham de fora o Brasil, porque a gente que está aqui dentro, a gente fica sujeito a essa retórica da mídia, fica sujeito ao clima que se produziu aqui dentro, e a gente não olha coisas tão evidentes que estão na nossa cara, que, por exemplo, quem está fora do Brasil, ele olha, ele fala, escuta, mas espera aí, vamos entender, como é que prenderam esse homem? A acusação ao Lula, porque falam, o caso do triplex, e aí, aquilo que seria a propina que foi dada para ele, acaba se tornando o centro das atenções, e ninguém faz a pergunta mais óbvia. Mas, afinal, o que foi que o Lula fez? Tá? Tem o caso do triplex, tem o caso do sítio de Atibaia, tem o caso do terreno do Instituto Lula, não é? Mas não deveria ser esse o objeto da abordagem sobre as prisões do Lula. Quando você diz que vai prender alguém, você pergunta o que é que ele fez?
Olha, a Suzanne von Richthofen facilitou a entrada do namorado na casa dela e do irmão do namorado dela na casa dela, para que eles matassem o pai e a mãe dela a pauladas, para que ela herdasse a fortuna deles. O casal Nardoni jogou a filha da parte masculina do casal pela janela após a madrasta asfixiar a criança. Né? O goleiro Bruno matou uma namorada que havia engravidado dele, porque ele não queria assumir a relação, e esquartejou, picou a moça em pedacinhos e jogou para os cachorros comerem os restos mortais dela. Ou seja, quando a gente fala de algum crime, a gente fala o que foi que essa pessoa fez para merecer uma propina e merecer uma condenação penal e ser colocada na cadeia. O que foi que o Lula fez? Eu pergunto a você, bolsominion, que está assistindo isto aqui, o que foi que o Lula fez? Qual é o crime do Lula? Bem, diz a Lava Jato, atos indeterminados de corrupção. É por isso que o Lula está preso. Ou seja, sabe o que são atos indeterminados? São atos que ninguém sabe quais são. Ele praticou atos de corrupção, a gente não sabe quais. Gente, essa loucura que levou o Lula para a cadeia, que fez ele ficar 580 dias atrás das grades. Atos de corrupção que eles não sabem dizer quais foram, mas sabem dizer que foram cometidos. Por quê? Porque ele recebeu um triplex em troca. Mas esse triplex estava no nome dele? Não, ele ocultou. Espera aí, os atos de corrupção, o crime que ele cometeu é um crime oculto, indeterminado, que o Sérgio Moro, o Poder Judiciário brasileiro, o Ministério Público e a mídia não sabem qual é. Não sabem quais são esses atos. O ex-presidente Lula, ele ganhou em propina dos atos que eles não sabem dizer quais são, ele ganhou um apartamento triplex, foi isso que levou o Lula para a cadeia, um apartamento que eles chamam de triplex porque teria 3 pisos. Na verdade, o que é? É um apartamento de 200 metros quadrados, que é um apartamento que não chega a ser uma mansão, numa estância de veraneio. Eu não quero falar mal do Guarujá, né? Mas é uma estância, em termos de ser frequentada por ricos, ela é decadente. É uma cidade digna, com habitantes dignos, porém, é decadente para os ricos. Os ricos não vão mais para o Guarujá há muito tempo, há décadas que o Guarujá deixou de ser um destino de gente muito rica. É uma estância nesse aspecto decadente, não é lugar para alguém comprar um imóvel propina para um presidente que deixou o poder com 87% de aprovação, que tinha o poder de facilitar negócios, segundo eles dizem, com o governo, e vão oferecer para ele um apartamento que vale R$1 milhão. R$1 milhão e pouquinho. São 200 metros quadrados. Esses 3 pisos é tudo conversa, é um apartamento de 2 pisos, cada piso tem em torno de 100 metros quadrados, um pouco menos, né? E o terceiro piso é uma área com um tanque que não chega a ser uma piscina, é uma hidromassagem ali, né? Bem simples, assim, não é uma coisa de milionários. E aí é o seguinte, o Lula recebeu, pelo menos, esse apartamento? Não. Ele usou? Não. Estava no nome dele? Não. Ele frequentava? Não. O que ele fez para ganhar esse imóvel? Atos indeterminados. Tá? Então, é isso que está na matéria dos Estados Unidos, que se torna forte. Abre a matéria porque fala, bom, mas o que ele fez? Atos indeterminados de corrupção. E aí tem um link
para explicar o que são atos indeterminados de corrupção que foram usados na sentença condenatória do Sérgio Moro contra o Lula. Ele condenou o Lula a 9 anos de prisão em 2017 por atos indeterminados de corrupção. Na época, a mídia a mídia americana ignorou o envolvimento dos Estados Unidos na investigação e construiu a imagem do Moro como um super-herói e não forneceu nenhum tipo de análise crítica dos procedimentos contra Lula, apesar das queixas de alguns dos principais juristas e ativistas de direitos humanos do mundo. Isso não está sendo dito pelo PT, gente. Isso está sendo dito por um órgão respeitado nos Estados Unidos de acompanhamento da mídia americana. O presidente foi vítima de um processo politicamente motivado, segundo eles entendem, e destinado a tirá-lo das eleições presidenciais do ano passado. Não havia evidências materiais ligando Lula a nenhum crime. Sua condenação se baseou em testemunhos coagidos por um único criminoso condenado chamado Léo Pinheiro, diretor da construtora OEA, eles colocaram que é a OAS, que construiu o prédio onde estava localizado um apartamento que representava o caso contra Lula. Então, aí é que está. Esse processo do triplex, como eu venho dizendo aqui há muito tempo, tanta coisa que eu venho dizendo, sabe, às vezes eu declaro a minha incompetência de não conseguir falar para as pessoas. A gente tem que dizer coisas simples, porque as pessoas, para formar convicção de alguma coisa, elas se baseiam em fatos simples. Alguma coisa ele fez. Se você perguntar por que derrubaram a Dilma Rousseff, 90% das pessoas vai dizer que foi por corrupção. Ninguém sabe o que são pedaladas fiscais. E é assim que o brasileiro encara a política, encara coisas sérias, como tirar um governo que foi eleito. Muitas vezes a pessoa votou naquele governo, o seu voto foi rasgado, tá? O seu voto, porque a pessoa não entende aquele ato do voto como um direito dela. A grande maioria dos brasileiros acha que aquilo é um dissabor, é uma dor de cabeça, é um trabalho que ela tem num dia que ela podia aproveitar o feriado e ir para a praia, ela tem que ir até um colégio na esquina da casa dela, apertar uns numerozinhos num equipamento qualquer, na urna eletrônica, e a pessoa faz aquilo ali. Em que eu voto? Pega um papelzinho no chão, vai lá e digita na urna. Esse é o povo brasileiro. Por quê? Porque o sistema educacional e as famílias e o senso comum não ensinam os brasileiros a entender a importância da política e o quanto a política pode mudar a nossa vida. Os brasileiros que melhoraram de vida, que colocaram filhos na faculdade, que compraram casa, que compraram carro, que tiveram uma vida tão melhor por mais de uma década que o PT ficou no poder, eles não entendem que o que fez a vida deles melhorar foi a política. E aí muitos diziam, não, eu melhorei pelos meus méritos. E aí, depois que o PT saiu e a vida deles começou a piorar, cadê os méritos deles? Né? Então, não havia evidências materiais ligando Lula a nenhum crime. A única evidência era o depoimento do Léo Pinheiro, que vinha negando que aquele apartamento era para o Lula. Aí ele foi condenado a, sei lá, 30 anos de prisão, né? Tem que ver a condenação inicial dele, quanto foi, se não me engano, eram 30 anos de prisão. E aí o sujeito se desesperou. Bom, o que vocês querem que eu faça? Acusa o Lula. Ele foi lá, não, então foi o Lula, foi propina para o Lula, eu confesso, tal. E aí, a pena dele foi reduzida a uma fração, ele ainda saiu com o dinheiro que ele roubou e está aí livre, leve e solto. Condenado a 10 anos e 8 meses por pagar propinas, o Léo Pinheiro testemunhou originalmente 10 anos e 8 meses, que o Lula não havia cometido nenhum crime, depois mudou sua história 2 vezes
implicando Lula antes de ter sua sentença reduzida para 2 anos e 6 meses. Imaginem, de 10 anos de prisão, ele pegou 2, e sua terceira e última reportagem afirmava que delação afirmava que Lula havia recebido reformas gratuitas no apartamento à beira da praia em troca de favores políticos que ele, Lula, prestaria e que não são discriminados, né? Isso a revista, o site norte-americano. Aí nós temos aqui 73 testemunhas, incluindo que ainda pertencia à OAS, fosse dado em garantia num outro processo dessa construtora. Os promotores não conseguiram provar que as reformas já haviam ocorrido, tinham sido feitas para o Lula. Embora Sérgio Moro tenha impedido a imprensa de visitar o local, o MST foi lá e filmou o apartamento e provou que, ao contrário das alegações da promotoria, o apartamento, surpreendentemente barato, nunca teve nenhuma das reformas listadas pela promotoria, incluindo a instalação de elevador privado e aparelhos de luxo. Então, vocês vejam bem, isso tudo desconsiderado. O MST invadiu aquele imóvel, filmou. Na filmagem tinha o buraco do elevador, mas não tinha elevador nenhum, que é uma característica do imóvel. Os aparelhos de luxo que disse que tinham lá dentro, não tinha nada disso. Então, foi tudo uma invenção e o MST provou isso e o site americano está denunciando. Os promotores da Lava Jato e o juiz Moro não conseguiram provar que tinham jurisdição legal sobre um caso envolvendo um suposto crime em um estado diferente. São Paulo, que tem seu próprio sistema judicial. Outro problema, por que o Lula foi julgado em Curitiba se os crimes foram cometidos em São Paulo? Porque acreditaram que se fosse julgado em São Paulo, o resultado teria sido diferente. E São Paulo tem seu próprio sistema judicial, e depois eles desistiram de uma acusação frívola inicial, alegando uma conexão entre a reforma do apartamento e um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras. Na verdade, o Sérgio Moro, ele desistiu de fazer essa acusação ao Lula, porque ele não conseguia ligar o triplex com nenhum ato que o Lula tivesse cometido que o envolvesse no escândalo da Petrobras. Tá? Então, está aí o site americano denunciando tudo isso, falando que juristas do mundo inteiro dizem isso. É um processo, esse processo do triplex é uma vergonha internacional para o Brasil e que afeta, inclusive, a credibilidade do nosso país para atrair investimentos. Porque um país que promove um processo desse contra o ex-presidente da República é uma republiqueta bananeira. A gente pode falar o que quiser dos Estados Unidos. Jamais um processo sem provas como esse vai ser sequer instaurado nos Estados Unidos, quanto mais instaurado e condenado alguém. Continua o site. Quando Moro, que foi declarado uma personalidade da revista Time no ano de 2016, declarou Lula culpado de atos indeterminados de corrupção, o site reforça que o Lula... Vejam bem, essa expressão está na condenação do Lula. A gente aqui não nota, mas são atos indeterminados de corrupção, indeterminados, ou seja, atos de corrupção que eles não sabem quais são, foram as causas do Lula ser preso. A mídia corporativa ocidental quase não fez menção à má conduta da promotoria, que foi escrita extensivamente em mídia brasileira independente, como é o Blog da Cidadania, e publicações legais, publicações voltadas ao direito, diziam, olha, isso é um absurdo, aqui no Brasil mesmo, e no exterior. Moro havia violado a lei em várias ocasiões com seu zelo, seu respeito zero, e a sua obsessão em colocar
o ex-presidente atrás das grades, usando uma brecha legal que remonta à Inquisição, que vem do tempo da Inquisição, que lhe permitia supervisionar a investigação e decidir sobre ela. O Moro ordenou que a Polícia Federal escutasse os advogados de defesa, grampeasse os advogados de defesa. Isso não existe, gente. Isso não pode aceitar uma coisa dessa. Eu sinceramente, eu não entendo como é que tem gente que é capaz de apoiar o seguinte: advogado e defesa. Aí eu vou lá, eu vou no escritório do advogado, coloco um gravador, ou eu interfiro nos telefonemas dos advogados para ouvir o que monitorar pessoas que não cometeram crime nenhum, que estão trabalhando. São advogados. Né? Isso aí é proibido pela lei em qualquer lugar do mundo. Você não pode pressionar o defensor de um réu, você não pode invadir a privacidade de um defensor de um réu. Então, o advogado pega uma causa e aí ele vira réu junto com o réu. Que diabo é isso? Isso permitiu aos promotores mapear todos os movimentos possíveis pela defesa e planejar suas reações com antecedência. Então, quer dizer, o juiz, como mostrou o Intercept, ele era aliado do promotor público. Defesa e juiz estavam do lado, acusação e juiz estavam do lado e a defesa do outro, sem condição nenhuma de enfrentar esse processo. E depois vazou ilegalmente o áudio fora de contexto para a maior rede de TV do Brasil, na véspera de suas audiências de impeachment, o áudio de uma conversa manipulada, segundo o site, entre a Dilma e o Lula, vazou para a Globo na véspera do impeachment da Dilma Rousseff. Em 2017, o procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, Kenneth Blanco, se gabou de comunicações informais com a Lava Jato, o que viola a lei brasileira, ignorando os protocolos de segurança. Vocês vejam bem. Então, tem uma notícia aqui de que... Olha aqui, tem uma notícia aqui séria. É isso que eu peço para vocês, me ajudem a divulgar isso. Um procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, chamado Kenneth Blanco, se gabou publicamente de que ele manteve contatos informais com a Lava Jato, violando a lei brasileira que não permite isso. Esses contatos que foram usados, essa interferência no processo judicial brasileiro desse procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, chamado Kenneth Blanco. Certamente havia informações suficientes para sugerir que o Lula poderia ser vítima de uma caça às bruxas para impedi-lo de se tornar presidente. Na verdade, é isso que a AFL-CIO é um sindicato, é uma central sindical norte-americana. O linguista Noam Chomsky e a ativista Angela Davis, o candidato da esquerda do Partido Democrata dos Estados Unidos, Bernie Sanders, e 29 deputados dos Estados Unidos estavam dizendo na época. No entanto, nenhuma sombra de dúvida foi deixada cair sobre os procedimentos da mídia americana. No jornal New Yorker, Alex Quadros comentou que a condenação de Lula era a condenação criminal mais importante da história do Brasil, e na semana da prisão de Lula, o Guardian, o jornal inglês, alegou erroneamente que a sua condenação estava relacionada a um esquema de 88 milhões envolvendo a Petrobras, que o juiz Moro havia explicado na sua decisão. E não era o caso, não havia isso aí. Na própria sentença do Moro, diz que os atos de corrupção que o Lula teria praticado para ganhar o triplex como propina eram atos indeterminados, que ninguém sabe quais são. Por trás das grades, ilegalmente impedido de falar com a imprensa, o Lula continuou a concorrer à presidência. 3 meses após ser preso, ele ainda liderava todas as pesquisas eleitorais
liderava todas as pesquisas eleitorais com o dobro das intenções de voto do Bolsonaro. Em seguida, o Comitê de Direitos Humanos da ONU emitiu uma decisão juridicamente vinculativa, de acordo com a lei internacional e a lei brasileira, afirmando que Lula tinha o direito de concorrer à presidência. Mas, como na decisão da Suprema Corte de 5 de abril de 2018, o Judiciário decidiu abrir uma exceção à lei para barrar o Lula na campanha. Então, o Supremo, em um dos atos mais vergonhosos da história da República, que custou caro a esse Supremo, que hoje está se voltando contra a Lava Jato, o Supremo foi cúmplice da violação da lei, dos acordos internacionais do Brasil com a Organização das Nações Unidas, do Tratado Internacional sobre acordos políticos, que existe um tratado internacional sobre acordos políticos que os países se submetem, obrigando esses países a cumprir os acordos internacionais. O Brasil tinha um acordo se comprometendo a respeitar decisões da ONU e ignorou esse acordo para impedir o Lula a qualquer preço de disputar a eleição do ano passado, e isso terminou na vitória desse sujeito que, sem o Lula no páreo, conseguiu se eleger. Considerando tudo isso, os resultados eleitorais foram melhores que o esperado. O PT permaneceu como o maior partido do Congresso e foi o partido que elegeu mais governadores, e o candidato de última hora, Fernando Haddad, conseguiu 47 milhões de votos contra 57 do Bolsonaro, uma pequena margem. Com tudo isso, com o Lula preso, com a campanha internacional, o PT foi o partido que elegeu mais deputados, que elegeu mais governadores, e o Haddad, ele perdeu por uma diferença não muito grande, não foi uma diferença acachapante. Para que se tenha uma ideia, o José Serra, em 2006, o Geraldo Alckmin, em 2006, teve 37 milhões de votos, ou 35, 37% dos votos, e o Lula teve 65, quase o dobro. Aquilo sim foi uma vitória acachapante. E, no caso da eleição do ano passado, a diferença entre o Bolsonaro e o Haddad nem chegou a ser tão grande, foram 10 milhões de votos. O Haddad teve em torno de 45% dos votos e o Bolsonaro teve em torno de 55% dos votos. Então, quer dizer, com tudo isso que fizeram, o PT continuou com uma grande força. É o que está dizendo o jornal, o site americano. Meses após a posse de Bolsonaro, Glenn Greenwald, do Intercept, revelou milhares de horas de conversas nas mídias sociais entre promotores da Lava Jato e Moro, e mostrando que o juiz não era imparcial e dava instruções aos promotores, não apenas sobre como melhorar as acusações, mas sobre como conduzir a estratégia da mídia para assassinar o Lula politicamente. Eles expuseram o conluio com o juiz da Suprema Corte para emitir uma ordem de mordaça, impedindo o Lula de falar com a imprensa. Quer dizer, não bastava o Lula estar preso. Eles conseguiram que o Supremo censurasse o Lula, impedisse ele de falar publicamente, para evitar que ele fizesse o Haddad ganhar, estando ele dentro da cadeia. Ele não podia falar, porque tinham medo que, se ele falasse a favor do Haddad, o Haddad venceria o Bolsonaro. Olha só, isso está nos Estados Unidos. Eles expuseram conluio contra Lula, com um juiz da Suprema Corte e tal, a fim de ajudar a campanha de Bolsonaro. E mostraram que o líder da Força Tarefa da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, orando a Deus para que Bolsonaro vencesse a eleição, né? Eles mostraram, o Intercept mostrou o Dallagnol pedindo a Deus para o Bolsonaro vencer a eleição. O mais condenável de tudo, talvez, seja a conversa entre Dallagnol e outros promotores, poucas horas antes do julgamento final, revelando que eles não achavam que tinham provas contra o Lula.
mas que o Moro garantiria a condenação. Então, vocês vejam bem, não sou eu que estou dizendo, nem o site que está dizendo que não havia provas contra o Lula. Esse site, o FAIR, que é um site de checagem da mídia americana, ele diz aquilo que o Intercept divulgou, que o próprio Dallagnol, os próprios procuradores reconheceram que as provas contra o Lula eram fracas. A gente esquece dessas coisas aqui, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou em março de 2019 que daria a Dallagnol e a sua força-tarefa da Lava Jato 682 milhões para abrirem uma fundação anticorrupção gerenciada pela turma do Dallagnol. Essa foi a propina que o Dallagnol ganhou para abrir o processo contra o Lula, para que o Sérgio Moro pudesse condená-lo e tirar o Lula não só do poder, como do jogo político, porque sem a força do Lula e sem o PT no poder, os norte-americanos, os Estados Unidos, iam conseguir presidentes que iam, como dizem, abrir as pernas para os americanos. O Temer e agora o Bolsonaro. Então, está aqui o site denunciando uma propina, pessoal, uma propina para o Dallagnol, paga pelos Estados Unidos. O Departamento de Justiça deu o pagamento de 682 milhões de dólares para a Lava Jato. Tá? Vergonhoso. E o dinheiro viria dos 3,5 bilhões em multas que os órgãos americanos coletaram no processo da Lava Jato, de falir e desmantelar as maiores empresas do Brasil antes do golpe legislativo de 2016 contra Dilma Rousseff. Então, quer dizer, os Estados Unidos eles ganharam muito com a destruição das empreiteiras no Brasil, porque eram empresas que faziam sombra a muitos países do mundo, eram empresas ultra competitivas, tinha corrupção, tinha, mas podia ter tirado os donos das empresas, tomava a Odebrecht, da família Odebrecht, e colocava o interventor lá, e a empresa continuava funcionando, ganhando dinheiro, para recuperar até para o Estado brasileiro aquilo que foi roubado. Não fizeram aquele baita escândalo, e aí as empresas afundaram, e quem era concorrente dessas empresas, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, ganharam um monte de dinheiro e o Brasil perdeu. A ação foi bloqueada pelo Tribunal Superior de Justiça, mas levantou questões entre alguns legisladores americanos sobre a profundidade do papel do governo dos Estados Unidos na Lava Jato. Em 21 de agosto, o deputado Hank Johnson, da Geórgia, e outros 12 membros do Congresso norte-americano entregaram uma carta ao procurador-geral William Barr, exigindo respostas a uma série de perguntas sobre violações éticas e legais cometidas pelo DOJ, esse órgão norte-americano, durante sua parceria com o Moro, o Departamento de Justiça, em sua parceria com o Moro e a Lava Jato. Uma das perguntas diz: o Departamento de Justiça prestou assistência na coleta ou análise de evidências compiladas da Força-Tarefa da Lava Jato e pelo juiz Moro para o caso do presidente Lula. Em 25 de setembro, o deputado Raul Grijalva e outros 14 membros do Congresso norte-americano apresentaram a resolução 594 da Câmara norte-americana, expressando profunda preocupação com ameaças aos direitos humanos no Brasil. Estado de Direito, democracia e meio ambiente no Brasil, e criticavam Moro repetidamente no texto da resolução, que menciona os vazamentos do Intercept, isso aconteceu agora, e afirma que Sérgio Moro, o juiz no caso do Lula, agiu de maneira claramente tendenciosa, violando os direitos do Lula a um processo judicial justo e imparcial sobre a lei brasileira.
Alguém poderia pensar, diz o site, que agora a mídia corporativa dos Estados Unidos finalmente começaria a questionar a narrativa de que Lula é, de alguma forma, culpado de corrupção. Os leitores americanos não estariam interessados em entender o papel que o Departamento de Justiça desempenhou nesse processo. Ele pergunta esse site se os americanos não querem saber como é que o Departamento de Justiça se envolveu na política brasileira e ajudou a jogar um ex-presidente na cadeia sem provas. Os chats vazados nas redes sociais, publicados pelo Intercept, não são relevantes para a história da libertação de Lula, especialmente porque foram mencionados na decisão do Supremo Tribunal Federal? Ou alguém acha que o Lula foi colocado em liberdade após 580 dias preso só por causa da prisão em segunda instância? Não, pessoal. A prisão em segunda instância ela foi adotada no Brasil visando a prisão do Lula. Eles mudaram a lei brasileira, ignoraram a Constituição Federal. O STF se submeteu a isso por pressão dos militares, como está denunciado no site, para tirar o Lula da frente para o Bolsonaro se eleger. E aí assume o Bolsonaro e eles descobrem que colocaram um idiota no controle da hoje nona, já foi a sexta, né? Hoje é nona economia do mundo. Que tem negócios de bilhões e bilhões e bilhões com o mundo inteiro. Uma economia enorme, gigante, um chamado país-baleia. Países grandes como o Brasil são chamados de países-baleia. Desculpa, eu estou resfriado, pessoal. E esses países-baleia, como o Brasil, um desses países-baleia, que é o Brasil, foi devassado pelo governo e as nossas riquezas e os nossos direitos e os direitos do nosso povo para os americanos, para o governo dos Estados Unidos. Infelizmente, desde o lançamento de Lula, eles chamam de lançamento, nenhum dos principais meios, desde a libertação do Lula, nenhum dos principais meios de comunicação corporativos dos Estados Unidos mencionou o papel do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de Justiça dos Estados Unidos em relação à Lava Jato. Embora alguns artigos tenham mencionado as revelações do Intercept, artigos na grande imprensa americana, eles são reformulados e menos ameaçadores para a narrativa apresentada no contexto de levantar dúvidas entre alguns sobre a investigação. O que ele está dizendo é o seguinte, que os artigos, as denúncias do Intercept, elas são manipuladas para ficarem menos graves e aparecerem na imprensa americana. Sim, o Intercept notou que tem algumas divergências, que não sei o que, tal. Eles minimizam a coisa para não mostrar a gravidade do que o Intercept está divulgando. Isso na grande mídia americana, que é controlada, como aqui, ela tem uma influência muito grande do governo. No dia em que Lula foi libertado, a Bloomberg, uma agência de notícias americana, publicou um artigo que não menciona conluio ilegal entre juízes e promotores. Em vez disso, declara: o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção em 2017 e perdeu 2 recursos desde então, mas ele não esgotou todo o processo. Ele nega repetidamente irregularidades e diz que é vítima de perseguição política. Essa é a matéria da Bloomberg, ignorando as denúncias do Intercept e todas as irregularidades da prisão do Lula, que são escandalosas, como, por exemplo, dizer ao público americano, que é um público muito diferente do brasileiro, é um público capaz de entender, dizendo aos americanos o seguinte: o ex-presidente foi condenado por corrupção em 2017, sob a acusação de ter cometido atos de corrupção não determinados ou indeterminados. Essa é a questão. Pessoal, olha,
isso é muito importante, que está em grande destaque nessa imprensa, nesses órgãos internacionais, que é uma coisa que ninguém dá bola aqui no Brasil, porque a gente fica tão atordoado, eu vou repetir isso, porque deve ter gente que chegou agora. Esse site, ele mostra que o Lula foi condenado na sentença, isso está na sentença do Moro. Gente, isso está na sentença. Qual foi? Você, que é contra o PT, que não gosta do PT, qual foi o ato, o crime que o Lula cometeu para ser preso, no caso, por ter recebido supostamente o triplex? Você vai falar, ele recebeu um triplex como propina. Tá, mas para eu receber propina, eu preciso ter dado alguma coisa em troca. Qual foi o roubo que o Lula praticou para receber o triplex? Bom, vamos passar a palavra para o juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro, o que é que o Lula fez para ganhar o triplex como propina? E fala o Moro, com aquela vozinha de marreco, né? Ele cometeu atos de corrupção indeterminados. Tá? Vocês viram como é que está a minha imitação do Moro? Depois aí deixem uma nota para a minha imitação do Sérgio Moro. O primeiro artigo do Washington Post, de 8 de novembro, sobre a libertação de Lula, também não mencionou o escândalo de corrupção e ignorou conluio ilegal entre juízes e promotores. O New York Times foi na mesma, e apesar das evidências de inocência e perseguição ilegal de Lula, com a cooperação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que o afastou das eleições presidenciais de 2018, a mídia americana se apega a uma narrativa falsa que, embora enfraquecida pelas ações subsequentes do atual super-ministro da Justiça, Moro, ainda tenta prejudicar a imagem pública de Lula, o presidente mais popular da história brasileira, que é outra coisa que não interessa essa gente dizer. Eles dizem, não, a maioria é a favor da prisão do Lula. Veja, eles têm céus e terras se movendo, jogaram o Lula na cadeia, impediram que ele falasse até agora, maio, se não me engano, foi em maio que o Lula pôde voltar a dar entrevistas, deu inúmeras entrevistas para o mundo inteiro, para todos os sites independentes, como aquele que eu edito, o Blog da Cidadania, para todas as grandes, as maiores e mais importantes televisões do mundo. Nenhuma dessas televisões era brasileira. O Lula já desafiou a TV Globo a entrevistá-lo. A TV Globo finge que não escuta. Por quê? Porque eles têm medo de dar voz ao Lula. Eles têm medo. Olha, o Lula está solto já faz quase uma semana. Hoje faz uma semana que o Lula está solto. Em qual televisão o Lula apareceu? Em qual televisão o Lula apareceu? Isso é uma vergonha. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte. A gente está num processo muito difícil aqui no Brasil. Existe uma ditadura tácita, existe uma ditadura que cerceia direitos, que persegue opositores, que joga gente na cadeia sem provas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Nos Estados Unidos isso é mais difícil. Na Europa é totalmente diferente, isso eu quero dizer para vocês. Nos Estados Unidos ele não consegue fazer essa denúncia. Esse site, o FAIR, através do Brian Meyer, né, ele não consegue fazer essa denúncia. Eles não conseguem colocar isso na grande mídia americana, porque existe um bloqueio contra isso. Agora, você vai à Europa, a conversa é outra, a conversa é muito diferente. Lá todo mundo sabe, no mundo inteiro sabe-se que o sistema de justiça do Brasil está corrompido. E vocês sabem por que o STF está indo para cima? Eu não tive tempo de comentar hoje, mas o STF está indo para cima da Lava Jato e agora vai para cima do TRF4, porque o TRF4 está querendo
abafar, não dar para o Lula a extinção do caso do sítio de Atibaia, dizendo que não, que o plágio daquela juíza lá não foi tão grave e tal, foi outra coisa que fez anular aquele processo tal, entendeu? Só que TRF4, eu vou falar uma coisa para vocês, vai fazer o que vocês quiserem. Assim como o STJ puxou o tapete de vocês, vocês condenem o Lula no caso do sítio de Atibaia, que vai vir uma liminar do STF em seguida, porque isso é legal, porque foi anulado esse processo do sítio de Atibaia por conta, primeiro, da ordem de alegações finais, e segundo lugar, tem que ser anulado porque a juíza Gabriela Hard, ela promoveu uma fraude, ela não julgou o caso, tá? E ela já teve até um julgamento anulado no TRF4, que não querem estender ao Lula, pelo uso do mesma prática, do mesmo tipo de prática que foi usado contra o Lula. Então, TRF4, faça o que vocês quiserem. Vocês vão ser freados pelos tribunais superiores. E dessa vez não vai ser o STJ, vai ser o STF, e eu tenho certeza disso. Pessoal, a gente chega aqui a 1 hora de programa, eu tinha mais outros assuntos para falar, eu queria falar sobre esses casos do TRF4, dos procuradores, e da guerra do Supremo contra a Lava Jato e contra o Ministério Público, que está se acirrando essa guerra. O Toffoli tomou uma medida de pedir a abertura dos dados da Receita para descobrir como os procuradores vazaram, investigaram ministros do Supremo ilegalmente. Isso foi um crime e eu acho que a gente tem que apoiar o STF nessa luta contra a Lava Jato. Então, eu peço mais uma vez para todo mundo que, se não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta esse vídeo, ajude a gente a divulgar, compartilhe, ajude a gente a divulgar tudo isso que eu estou falando, que as pessoas não sabem de coisas, por exemplo, tão simples como o Lula foi jogado na cadeia por um crime que o Moro não sabia dizer qual foi. E tem setores da sociedade americana, setores do Congresso Nacional americano, dos Estados Unidos, denunciando isso o tempo inteiro. E aqui os brasileiros não sabem. Então, minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito a atenção de vocês e eu deixo o meu abraço para todo mundo.